Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, resolveram abrir parte da cobertura, o lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram uma maca em que o paralítico estava deitado, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então, sentados ali, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados senão a Deus? Jesus então percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e então lhes disse: por que vocês estão remoendo-se em seu coração? Que é mais fácil dizer a este paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca, vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, os quais ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Fala comigo assim: nunca vimos coisas igual. Mas a partir de hoje, veremos Deus operar grandes coisas em minha casa, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Amém. Irmãos, Jesus está em um local que virava e mexia, ele sempre estava ali em Cafarnaum. Os teólogos vão afirmar que 70% dos milagres que Jesus operou foram em Cafarnaum. Aquela casa que Jesus estava não é a casa dele, é a casa de Pedro, é a casa a qual Pedro morava com sua sogra, né? E a Bíblia vai dizer ali, queridos, que Jesus estava ali, e a notícia de que Jesus havia chegado, a Bíblia vai dizer que se aglomera uma multidão, a qual não tinha condições das pessoas entrarem pela porta. E o interessante aqui, queridos, entenda, não é possível esconder a presença de Jesus quando ele está em casa. É impossível, irmãos, escondermos a presença de Jesus quando ele está em casa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele é o sol da justiça. E como se pode esconder o sol? Hoje de manhã estava frio, irmãos, né? Frio, neblina, né? Aquele tempo nublado. Mas se você for atrás das nuvens, o sol está lá. Se cair granizo, o sol está lá, né? Se o tempo fechar todinho, ficar tudo nublado, se for acima das nuvens, o sol vai estar lá, não tem como escondê-lo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o verbo encarnado, e nós então vemos a glória do unigênito do Pai, é a glória da sua verdade. Queridos, ter a presença de Deus dentro da nossa casa é algo importante. A presença de Deus precisa habitar dentro do nosso lar, não tem como esconder essa presença. Por isso, queridos, nós precisamos entender. Muita gente diz: não, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha casa. Queridos, entenda isso. Você não pode esconder a presença de Jesus. Por isso, quando Jesus ele se reúne naquela casa, ali se aglomera uma grande multidão. Mas preste atenção, o contrário também é verdadeiro. Quando Jesus não está em casa, isso é percebido, né? Conta-se, irmãos, de uma casa, né? Eu dei esse exemplo aqui na quarta retrasada, uma casa que o muro está escrito assim: propriedade exclusiva de Jesus. E aí a pessoa, ela vai passar na rua e ela vê, né, aquele
muro escrito assim, alemão, propriedade exclusiva de Jesus. Mas lá dentro daquela casa, quebra-pau, dentro daquela casa, discussão, dentro daquela casa, desavença, dentro daquela casa, ódio, dentro daquela casa, morte. E aí quem passa e vê aquele muro escrito, aquela fachada escrita, propriedade exclusiva de Jesus, vê que aquilo é uma verdade, mas a casa está alugada para o diabo. Porque dentro da casa há morte, dentro da casa há discussão, dentro da casa há briga, dentro da casa há desavença. Então quando Jesus não está dentro de uma casa, isso também é percebido por causa do comportamento, por causa do clima, por causa das atitudes que eu e você temos, irmãos. Será que você percebe a presença de Jesus em sua casa? E se você tem percebido a presença de Jesus em sua casa, será que o que você está declarando é coerente com essa verdade, com essa realidade? Imagina se hoje você fosse receber a visita na sua casa de uma pessoa importante. Uma pessoa importante na sociedade, importante no meio político, né? Você fosse receber um casal lá na sua casa, né? Automaticamente a esposa, ela ia olhar, por exemplo, se fosse hospedar na casa do Reginaldo lá, né? A disse, olhar e falar assim: Regis, tem que comprar roupa de cama nova. Regis, tem que comprar o melhor pão de queijo, o melhor queijo de Ibirité, para colocar a mesa para o casal, para que quando eles possam chegar aqui, eles possam ver tudo novinho, tudo bonitinho. A Disse vai gostar, né? Por causa da mudança, por causa da transformação, por causa das novidades, porque está chegando alguém importante, né? E queridos, olha, entenda uma coisa: se alguém que é importante é anunciado em visitar a minha casa e sua casa, a gente proporciona tanta mudança, a gente proporciona tanta transformação, o que dirá de Jesus então? Se alguém que é mortal pode gerar tanta mudança em atitudes minha e sua, no nosso comportamento, o que dirá de Jesus, a presença de Jesus na minha casa e em sua casa? E que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Muitas mudanças externas acontecem, né? A generosidade até brota, né? O marido olha e fala assim: esposa, você pode retirar por gentileza essa mesa e recolocá-la? Você pode... E aí a esposa vai falar assim: claro, meu senhor marido, igual Sara falando com Abraão, claro, meu senhor, meu marido. Só que tudo isso, irmãos, porque tem alguém ali. Tudo isso porque tem alguém que você quer demonstrar que você é essa pessoa romantizada. Mas, queridos, entenda por que um ser mortal pode causar tanta diferença e mudança na minha vida e na sua vida, no nosso comportamento, quando estamos diante das pessoas para provar alguma coisa, e Jesus não faz isso. Jesus, irmãos, Ele é o principal. Ele quem precisa gerar essa mudança em meu e em seu comportamento. E eu te pergunto novamente, se a presença de alguém que é convidado, que é importante no meio da sociedade aí, pode gerar tanta mudança em sua vida, em sua casa, em sua família, por causa de um final de semana, por causa de um dia de uma visita, por que Jesus não gera? Queridos, aonde Jesus está, ali gera transformação. Aonde Jesus está, ali gera uma experiência nova. Você não pode dizer que Jesus está presente em sua casa se a cada dia a sua casa não experimenta uma transformação. Você não pode afirmar que Jesus está presente em sua casa se a cada dia você não torna o seu lar um pedaço do céu. E o que é um pedaço do céu? É a ausência do inferno. É a ausência do inferno, irmãos. E o que é a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? É o céu. É o céu de Deus. É o céu de Deus. Porque onde Jesus está, queridos, não deve ser inferno. Onde Jesus está presente, não há bagunça. Onde Jesus está presente, não há confusão. Onde Jesus está, não há briga, não há vingança. Onde Jesus está, queridos, há mudança. Onde Jesus está, o ambiente se torna cada vez melhor.
cada vez se torna melhor, queridos. E por quê? Porque a presença de Jesus provoca essa mudança. Aonde Jesus está, as pessoas são atraídas. Por isso a Bíblia diz que ali há uma multidão dentro daquela casa. Todos queriam estar lá, todos queriam presenciar Jesus, todos queriam conhecer Jesus, todos queriam estar à mesa com Ele, todos queriam ouvir seus ensinamentos, todos queriam estar na sala junto com Ele. Queridos, como isso é bom! Como é bom estarmos nesse ambiente que Jesus está. E a Bíblia diz que além de Jesus estar naquele ambiente, porque onde Jesus está, sua palavra é anunciada. Versículo 2 vai dizer isso, que a palavra de Jesus, ela era anunciada. E não tem como desassociar, queridos, a presença de Jesus da sua palavra. Não tem como separar isso. Se há a presença de Jesus, há a palavra. Você quer ver se uma casa, a palavra de Jesus de fato, ela reina dentro de uma casa, e você vai ver a importância que essa palavra tem lá. Já viu quando nós estamos encurralados, né? Como diz aí, um beco sem saída? Qual que é a primeira decisão que nós tomamos? Se a palavra de Deus reina em nossa vida, em nossa casa, ei, vamos parar tudo, vamos orar, vamos buscar uma direção de Deus. Vamos buscar uma direção de Deus. Aonde Jesus está, queridos, de uma maneira perceptível, a sua palavra precisa ocupar o primeiro lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é ensinável. A palavra de Deus, ela, se você se medita nela, ela te ensina. A palavra de Deus se prega. E se faz isso, queridos, entenda uma coisa: não tem como separar a presença de Jesus da sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, eu pratico a presença dele. Quando eu medito nas Escrituras, eu pratico a presença dele. Quando eu obedeço, eu pratico a presença de Deus. Por isso, queridos, aonde Jesus está, nós buscamos direção em sua palavra. A Bíblia é o ponto de vista, a Bíblia é o ponto de partida, a Bíblia é o ponto de chegada, a Bíblia é uma bússola que dá direção a eu e a você. A Bíblia vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés. Aonde Jesus está, queridos, e sua palavra é reverenciada e obedecida e lida, Deus, ele faz grandes coisas. A Bíblia vai dizer do versículo 3 ao 5 que Jesus estava naquela casa. E se Jesus está em uma casa e sua palavra, ela é em primeiro lugar, irmãos, ali precisa acontecer cura, ali precisa acontecer a manifestação do poder de Deus. A presença de Jesus e sua palavra tem que fazer da minha casa e da sua casa um ambiente de cura. Os amigos estão ali, levaram aquele amigo em uma maca, mas há um impedimento. Irmãos, entenda uma coisa: infelizmente, às vezes é mais fácil abrir uma porta de madeira. Às vezes é mais fácil abrir uma porta de madeira do que abrir uma porta de humanos. Às vezes é mais fácil lidar com algo do que com alguém. Infelizmente, irmãos, eles não conseguem entrar naquela casa, porque as pessoas que ali estavam à porta daquela casa são indiferentes ao problema daquele paralítico. Não permite aquele paralítico entrar, não permite aquele homem chegar ali com seus amigos, que estava sendo carregado em suas necessidades. E os amigos então vão inovar, porque eles não subiram no telhado pela escada, né, igual nós temos aqui, não. A Bíblia não fala disso. Eles foram improvisar. Alguém correu atrás de uma escada, né? Alguém correu atrás de uma corda. Eles começaram a inovar para dar um jeito de subir com ele. E eles abrem um buraco no teto, irmãos. E aqui eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eles começam a abrir aquele telhado lá, e eles abrem o telhado. Ali é a casa de Pedro, que morava com a sua sogra, né? Na verdade, casa da sogra de Pedro, que Pedro morava com ela. E ali a gente não vê reclamação, ali a gente não vê briga, ali a gente não vê Pedro metendo a mão no Kelme aqui, tirando a espada, porque as pessoas vão dizer, na ignorância, né, intelectual bíblica, dizendo que Pedro era um cara irracional, inculto, que ele era brigão. Não é, irmãos. Pedro estava disposto a fazer aquilo que ele deveria fazer para o seu Senhor.
Mas a Bíblia não vai dizer que Pedro agora ele arranca a espada e ele olha para o sujeito do telhado e fala assim: desce daí, porque pelo mesmo caminho que você vem, você vai voltar. Eu vou te quebrar, eu vou te cortar na espada. A gente não vê a sogra dele reclamar, não vê nada disso, irmãos. Não vê nada disso, não vê briga, não vê discussão. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Onde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. Onde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. Queridos, olha, se é para curar, quebra o meu telhado. Se é para proporcionar salvação na vida de alguém, quebra a minha casa. Eu não estou tendo perda, eu estou vendo ganho no reino de Deus pela vida de alguém. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos. Se é para libertar alguém, quebra o meu telhado, faça o que for preciso. Se é para manifestar a glória de Deus, faça o que for preciso. Sabe o que está em jogo aqui, queridos? Não é um telhado, não é um bem maior. O que está em jogo aqui é uma vida. O que está em jogo aqui é a vida de uma pessoa que custou o sangue precioso de Jesus no Calvário. Preste atenção no que eu vou te dizer, queridos. Se você ainda valoriza mais o celular do que uma criança, se você valoriza mais o seu carro do que sua esposa, se você valoriza mais o seu dinheiro que sua família, quem está reinando lá é o diabo e não é Jesus. Eu me lembro de uma história, irmãos, anos 80 para 90, Santana Quanto. E aí, Santana Quanto, na garagem linda, bonita, o filho, 3 anos, vê aquele carro brilhando, corre para lá, corre para cá. E aí, ele foi lá, achou um negócio, e ele deve ter pensado assim: eu vou virar o Picasso aqui. E ele achou uma pedra, e ele pegou a pedra, olhou para o carro, pegou a pedra, olhou para o carro, olhou para a pedra e aí, Juliana, ele foi de novo. E aí ele voltou de novo. Ganhou o carro todo. Achou bonito aquilo, chamou o papai, chamou a mamãe. Olha o que eu fiz, olha lá que legal. Porque criança é assim, né, irmãos? Criança é assim, olha o que eu fiz. Aí o pai ficou tinino. Sabe o que o pai fez? Pegou a mãozinha do menino. Criança já é muito frágil, eu me lembro, irmãos. Meu irmão, com 2 para 3 anos, minha irmã, cá aqui, Cláudia, pegou ele para rodar assim, o ombro dele deslocou. Tivemos que correr lá para a rua 28 de setembro, né? No Esplanada, né? Na UPA que tinha lá, ela chamava-se Policlínica antigamente, né, irmãos? Era um nome bonito, né? Agora fala UPA. Policlínica que falava antigamente. E, irmãos, o osso de criança é muito frágil. E aí o pai, ele pega a mãozinha da criança, ele pega um pedaço de pau e ele começa a bater. Pá, 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 pá. A mãe vê aquilo, pega o menino, corre, pronto-socorro. Chega lá, irmãos, mãozinha do menino toda destruída, os tecidos, os ossos destruídos, teve que amputar. Aí o menininho ficou 2 dias no hospital. Foi para casa, chegou em casa com o bracinho todo enfaixado. Falou com o pai assim: papai, pode deixar que quando a minha mãozinha nascer de novo, nunca mais eu vou riscar o seu carro. O pai não aguentou, irmãos. Sabe o que ele fez? Foi no quarto, pegou a arma, tirou a própria vida. Porque, irmãos, Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu pelo seu dinheiro. Jesus não morreu pelo seu carro. Jesus não morreu pelo seu celular. Jesus morreu pelo seu pai. Jesus morreu pela sua mãe. Jesus morreu pelo seu esposo. Jesus morreu pela sua esposa. Jesus morreu pelos seus filhos. Jesus morreu pela humanidade. Ele morreu pela humanidade, queridos. Ele morreu pela humanidade. Irmãos, a gente coisifica as pessoas e humaniza as coisas. A gente idolatra o sofá dentro de casa, idolatra a churrasqueira, idolatra a casa, né? Irmãos, para que aquele sofá tão grande você tem lá?
E você não pode deixar os meninos pular. Para quê? Não tem graça. Olha para mim aqui, irmãos, não tem graça. Irmãos, adianta esses meninos bonitos correndo para lá e para cá. Eu falo com eles aqui, não corre aqui no corredor não, irmãos, não adianta. Menino, ele olha e fala assim: pastor, o que você falou aí? Sai correndo no corredor. Irmãos, adianta, a gente idolatra o sofá. A gente minha churrasqueira ninguém põe a mão não. Minha faca ninguém põe a mão não. A gente idolatra a casa. Irmãos, para que isso? Preste atenção. Tudo que Deus te dá é pensando no outro. Eu já ensinei para vocês, não construímos igreja para nós. Construímos igreja para quem vai vir, para quem vai chegar, para quem vai ter um encontro com Jesus. Construímos igreja para a próxima geração. Tudo que Deus te dá é pensando no outro. Tudo que Ele te dá é pensando na vida das pessoas. Você tem aquele carro bonito lá, você acha que é porque você é bonzão com Jesus? Não, irmãos. Adianta, irmãos, eu pegar meu carro, né? Aí tá chovendo, tem granizo. A Lundinha está ali no ponto de ônibus. Aí eu passo pela Lundinha com a Natália. Eu olho para ela e falo assim: ei, Lundinha, a paz. Ela querendo é carona, irmãos. E aí eu miro na poça d'água, dou nela um banho de água ainda e vou embora. Nossa, a Natália e a Lundinha ficou na paz hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Eita. Irmãos, entendam, o que Deus te dá é pensando no outro. A casa que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, o seu guarda-roupa está cheio lá. Começa a esvaziar pensando na vida dos outros. Comece a fazer isso pensando nos outros. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Nessa casa, gente vale mais do que coisa. Eles estouram o telhado. Preste atenção, irmãos. Pensa na sua casa hoje, o seu telhado sendo estourado. É o forno de gesso, forno de PVC, o forno de madeira, né, sendo quebrado, sendo destruído, aquele monte de coisa caindo do telhado, poeira, né, insetos. E a Bíblia vai falar, irmãos, que Jesus ele fica assim, ó, apaixonado com a atitude daqueles quatro. Jesus não fica estressado, Jesus não briga, Jesus não quebra o pau. E a gente vai vendo aí, irmãos, os amigos, os colegas de ministério, né? Se uma criança anda dentro da igreja, quebra o pau, briga, tá tudo errado, irmãos. Jesus é o maior exemplo que eu e você precisamos seguir. Ele não se estressa. A sogra de Pedro não briga, Pedro não briga. Irmãos, Jesus ele fica admirado, a Bíblia diz, ele vê a fé. Ah, pastor, a fé agora tem corpo? Não, ele vê o comportamento daqueles quatro, a atitude deles. O seu comportamento, irmãos, a sua atitude revela a sua fé. Eles se esforçaram para descer e colocar aquele amigo na presença de Jesus. E Deus gosta disso, irmãos. O que Deus não gosta é de passividade. Deus se move quando você se move. Deus se move quando você se move em suas atitudes. Deus viu aqueles homens em longe se movendo para trazer o seu amigo. Deus viu aqueles homens dando um jeito para colocar aquele amigo em cima do telhado. Ele viu aqueles homens descendo, o esforço que eles fizeram, o suor deles para trazer aquele amigo na presença de Jesus. Então, queridos, entenda uma coisa: quando você se move, Jesus ele se move com você. Deus está se movendo com você aqui hoje. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu suor. O seu esforço não será em vão, suas atitudes não serão em vão, a sua dedicação não será em vão, o seu suor não será em vão. Se você está se movendo em fé, você não está se movendo sozinho. Deus se move com você por causa da sua fé. Versículo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vê a fé deles e ele libera perdão sobre a vida daquele paralítico. E qual que é a frase que Jesus vai dizer para ele? Olha que frase linda, irmão. Jesus olha e fala assim: filho, seus pecados estão perdoados. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Jesus ele não associa a minha vida e a sua vida aos nossos defeitos, aos nossos problemas. Jesus não vê eu e você assim: ó gordinho,
ao magrinho, ao carequinha, ao pretinho, não. Jesus, ele nos vê como filho. E talvez você tenha sido chamado de tudo quanto é nome pelos seus pais, de tudo quanto é nome pelos seus irmãos, pelo seu cônjuge. Mas eu quero te dizer, querido, Jesus nunca vai te chamar a não ser de filho. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para mim, para você, ele diz: eis aí o meu filho amado, em quem tenho eu prazer. Você não é algo, você é filho. Já viu quando nós vamos ao médico, né? Nós somos tratados como o paciente. Está numa sala de aula, você é tratado como o seu nome? Não, como número tal, presente, número tal, presente. Se você vai numa loja comprar alguma coisa, você é tratado como cliente. Mas a presença de Deus, quando você chega, Deus diz assim: eis aí o meu filho, eis aí minha filha, eis aí o meu filho, chegou meu filho, chegou minha filha. Queridos, Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai, em Mateus capítulo 6, porque Deus, ele é amor. E na presença de Deus você não é um cliente, na presença de Deus você não é mais um, na presença de Deus você não é um número, na presença de Deus você não é um paciente, na presença de Deus você é filho amado. E eu quero te dizer aqui, queridos, você é filho amado do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos e aplaudir o nosso Pai querido, o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que celebra a nossa vida, o nosso Pai que olha para nós em amor e em graça. Ele é Deus, Ele é o Pai eterno. Aleluia! Aleluia! Queridos, imagina aquele homem. Jesus olha para ele e diz: filho. E ele diz: ainda estou paralítico. Filho, ainda estou impossibilitado. Filho, ainda estou doente. Irmãos, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Antes que Deus cure o corpo, Ele precisa tratar primeiramente na alma. Deus quer, queridos, curar a nossa paralisia emocional primeiramente do que a nossa paralisia física. É de dentro para fora. Ele chama de filho, trabalhando naquele homem sua autoestima. E eu e você precisamos nos ver como Deus nos vê, como o Pai vê a eu e a você. Quem é muito amado, irmãos, somos nós que somos filho daquele que está em alto e sublime trono. Se você se vê como um filho amado, o medo acaba. Se você se vê como um filho amado, o complexo acaba. Se você se vê como um filho amado, a ansiedade acaba, a insegurança acaba, porque você se vê como um filho amado. Queridos, olha, Jesus, ele trata na alma daquele homem, em suas emoções. E aqui eu quero te dizer, olha, o ambiente que Jesus está e sua palavra é soberana. O perdão de Deus é uma manifestação natural que é causada pela presença de Deus e pela sua palavra. Se você tem dificuldade para liberar perdão às pessoas da sua casa, às pessoas da sua família, se o perdão não é uma manifestação da graça de Deus, queridos, ainda falta da presença de Jesus em seu lar, ainda falta a presença da palavra de Deus em seu lar, porque aonde a presença de Jesus está e sua palavra é soberana, o perdão é liberado. Você olha para o outro e diz: eu te perdoo. Eu te perdoo. Você olha para o filho, você diz: filho, eu te perdoo. Você olha para o cônjuge e diz: meu marido, minha esposa, eu te perdoo. Você olha para o pai e diz: pai, eu te perdoo. Porque, queridos, não tem como ser diferente. Porque quando eu sou perdoado por Deus, é impossível eu sonegar o perdão ao outro. Porque a Bíblia vai dizer que muito é perdoado, muito também se ama. Muito também se ama. Por isso, queridos, praticar a presença de Deus aqui e sua palavra faz com que o nosso lar se torne um ambiente de cura, faz com que o nosso lar se torne um ambiente de libertação, faz com que o nosso lar se torne um ambiente de restauração. E os últimos versículos aqui para concluirmos, do versículo 6 ao 12, a Bíblia vai dizer que então eles estão sentados ali, alguns mestres da lei, e eles começam em seu coração duvidar, questionar, dizendo que só Deus poderia fazer aquilo, só Deus poderia perdoar os pecados.
E então Jesus, sabendo disso, conhecendo as intenções, os corações, Jesus ele olha para eles e pergunta: o que é mais fácil? E o que era mais fácil, irmãos? O que era mais fácil, né, na visão lógica e irracional, era dizer para o outro: perdoados são os seus pecados. Só que Jesus fazendo isso na presença dos escribas é blasfêmia. E Jesus então vai fazer aquilo que era impossível. Por que vocês estão questionando em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer a ele: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer a ele: levante-se e ande? E a Bíblia vai dizer que eles então ficam atônitos, ficam maravilhados com aquele milagre, e eles têm que glorificar a Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus fez. Porque Jesus diz àquele homem: levanta, pega o teu leito e vai embora, perdoado e curado. Deus é soberano, queridos. Deus, Ele é soberano. E eu quero te dizer: aquilo que nunca aconteceu em sua casa vai começar a acontecer a partir de hoje. Eles começam a ver o que Deus havia feito, irmãos, o que Jesus havia feito. E aquele homem, ele chega carregado e ele sai carregando. Aquilo que era a vergonha na vida dele se transforma em testemunho, e todos agora têm que glorificar ao Senhor, porque Jesus o curou. E queridos, é isso que vai acontecer em sua casa, em sua família. E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento, e eu quero orar por você.